Última hora, hoje temos a grande honra de entrevistar a Cris Brasil. Cris Brasil foi vereadora, secretária de idoso, foi deputada federal e é filha do Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, que tem uma história na política brasileira, que ultimamente tem passado por uma fase muito difícil, mas que a gente vai falar um pouquinho, vamos começar falando dele um pouquinho. Nas suas memórias, você visitou ele ontem, esteve lá com ele ontem. O que motivou o seu pai a entrar na política? Fala um pouco do início da carreira dele. Ele era apresentador de televisão? Meu avô foi vereador. Meu avô e meu bisavô ajudaram o Getúlio Vargas a fundar o PTB no estado do Rio de Janeiro. Eles fizeram parte, acho que, da primeira reunião de Executivo. diretório, para formar o partido no estado do Rio de Janeiro. Então, meu avô já tinha essa história na política. Meu pai, desde criança, minha avó fala que meu pai era criança e ela perguntava o que ele ia ser, ele falava que ia ser presidente do Brasil. Ou seja, ele já sempre queria estar nas bocas, causando na política nacional, e ele conseguiu, ele passou para a história, né? Ele tem uma história. E aí a tradição da família influenciou na carreira. E, Influenciou. e aí, ele como comunicador, como é que foi essa transição de comunicador para parlamentar? Meu pai começou a carreira dele como advogado do Povo na rádio, depois passou para a TV Tupi, depois passou para o SBT no Povo na TV. Né? Aqui Agora, Povo na TV, com o Wilton Franco, que foi o primeiro grande programa de auditório depois do Chacrinha, assim, que fez um sucesso estrondoso, porque tinha uma pegada de ao vivo, fazer debate entre os próprios apresentadores. Eles tinham um sistema ali de trazer as notícias frescas, que na época não era assim, e que cativou o público brasileiro. E meu pai sempre falou muito bem, né? Sempre foi muito bonito, falava muito bem, inteligente. Ele fez 80 mil votos, 80 e tantos mil votos assim na primeira eleição de federal dele. E aí foi crescendo no estado, virou presidente estadual do PTB, virou nacional do PTB. E aí foi seguindo a vida como parlamentar. E não dá para conciliar as coisas não, porque é muito E difícil. qual foi as grandes conquistas dele na Constituinte, que ele foi muito ativo na Constituinte, Foi. e nesse tempo que ele passou antes do escândalo do Mensalão? Meu pai, quando teve o processo constituinte, ele foi eleito um deputado constituinte e ele foi o líder do Centrão, que era o grupo de parlamentares que era mais moderado naquela luta da esquerda gritante, que naquela época tinha elegido muitos parlamentares, estava muito organizada para fazer pressão por uma Constituição muito de esquerda, muito populista, muito social, e o pessoal de direita, que também era muito radical. Então, naquele momento, se construiu uma corrente de centro, e meu pai liderava essa corrente de centro. Então, o PTB e meu pai foram responsáveis por escrever muito dos direitos sociais e dos direitos da CLT que surgiram e foram se consolidando naquele momento histórico da Constituição de 88. Me lembro que ele escreveu o artigo 6º da Constituição na perna. Isso aí ninguém sabe, mas é verdade. Essa história é boa, por isso que é bom conversar com quem viveu a história, né? É verdade. Aí, passando pelo Collor de Mello, ele foi um dos grandes defensores do Collor na época. Qual é a relação que ele tinha com o Collor de Mello, primeiro presidente depois da democracia? O meu pai não era, assim, não é amigo pessoal, nunca foi amigo pessoal do Collor, mas sempre teve uma relação de muito respeito com todos os presidentes, né? Ainda mais daquele momento. E na visão do meu pai, o processo que estavam tentando fazer para caçar o presidente da República logo depois da abertura da democracia, ele era ilegal e inconstitucional. E tanto é que se provou verdadeiro, porque o Collor futuramente foi absolvido de todas as acusações contra ele, né? Mas não foi compreendido naquele momento, porque tinha todo um Claro. clamor muito forte contra o Collor por conta daquele momento econômico que ele pegou a poupança de todo mundo, muita gente
ficou muito Mexeu com os mal. mais ricos, né? Não é só com os mais ricos, ele mexeu com a classe média, ele mexeu com as pessoas que tinham juntado dinheiro a vida inteira para ter alguma coisa na velhice, e ele realmente, o Collor foi muito infeliz naquele momento. Então eu acho que ele prejudicou a vida de muitos brasileiros que nunca mais conseguiram levantar a cabeça depois daquilo, né, com aquela medida absurda de pegar a poupança de todo mundo. E não teve o que ele fazer depois, que as pessoas ficaram com ódio dele com toda razão, né? Se fosse hoje, então, acho que aquela questão do... Meu pai é legalista, garantista. Meu pai sempre vai pelo lado certo, mesmo que esteja na contramão da opinião pública. E aí, isso rendeu para o meu pai, claro, muitos ódios, como ele tem até hoje. E aí, ele fez parte do governo Lula, de certa parte, no início, e depois teve um rompimento. Qual era a relação dele com o Partido dos Trabalhadores e com o Lula antes do escândalo do Mensalão? Meu pai nunca foi amigo, nem teve boa relação com o pessoal de esquerda. Ele sempre contou que no plenário era ele mais 2 ou 3 deputados, Gastone Rigg, mais uns outros 2, que sempre estiveram ali combatendo os comunistas, combatendo essas ideias populistas de esquerda, socialista. No microfone ali era meu pai mais 2, 3 ou 4 que sempre sentavam a madeira no pessoal da esquerda, já por discordar dessas ideias que a gente sabe que não deram certo em lugar nenhum do mundo e que até hoje tentam implementar no Brasil, infelizmente. E aí veio aquela cena famosa que ele disse para o Zé Dirceu no plenário: tenho medo de Vossa Excelência porque Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. E logo depois veio o escândalo do Mensalão. Como é que ficou essa relação depois e antes do Mensalão? Isso, antes do Mensalão, convenceram o pessoal do PTB, meu pai era presidente nacional do PTB, que era importante que o partido tinha uma bancada que também queria se relacionar com o governo naquela época. O PT ainda não tinha sido desmascarado, então parte da política brasileira acreditava que o Partido dos Trabalhadores estava no poder para tentar fazer um governo de coalizão, o que não era verdade, era só um governo de cala a boca, deputado, vota comigo e toma sua malinha de dinheiro, não toma lá da cá, como eles sempre fazem e fazem até hoje. E aí o meu pai descobriu que estavam querendo alugar as bancadas de partidos, alugar os parlamentares em troca de votos. Meu pai falou, não vai, o PTB não vai receber. Falou com o líder Jovair Arantes, falou com o José Múcio, que na época também estava no PTB, que já tinha uma ótima relação com o governo do PT. No partido, eu não quero. Acontece que os parlamentares que estavam no PTB naquela época, junto com de outros partidos, queriam receber a mesada lá do Mensalão e se rebelaram contra o meu pai. O próprio José Dirceu, que era um dos organizadores desse esquema de propina lá, se revoltou com meu pai e começou a usar o seu poder de influência na mídia, porque naquela época, então, era muito maior, porque as grandes concentradoras de mídia, né, as grandes corporações midiáticas, estavam todas na mão do governo por conta de verba de publicidade. E não tinha mídia alternativa, né? Não tinha mídia alternativa, não tinha rede social. Essa rede social que tem determinadas pessoas que demonizam as redes sociais hoje, né, que são a voz do povo brasileiro, mas eles, na época, eram o único canal de comunicação, e aí eles usaram todas as revistas, todos os jornais para falar mal do meu pai. E meu pai falou, pô, para com isso, eu vou reagir. Quando ele cansou de apanhar, ficou 2 semanas apanhando no jornal, ele foi para cima do PT, falou que ele sabia. Cansou, falou que ele sabia. E aí ele se colocou no meio, inclusive falando, ó, eu fiz um trato com o PT de 4 milhões para a campanha daquele ano e eles também não me pagaram. E foi isso. Aí eles inventaram aquela teoria do crime continuado para poder prender o meu pai, não por ter denunciado o esquema, mas como se ele tivesse feito uma delação premiada que nunca existiu. Meu pai nunca fez delação premiada, nunca foi um delator, ele foi um denunciante do esquema de propina do PT para pagar deputado. Mas aí a imprensa, com sua narrativa, que ainda é muito poderosa, sempre
contradiz a verdade, não é todo mundo, né? Inclusive vocês são maravilhosos nesse sentido, vocês dão voz a todo mundo, mas conseguem manter um distanciamento crítico e equilibrado, né, para poder entrevistar todo tipo de pessoa, coisa que, infelizmente, outros meios de comunicação, você sabe que não são assim, eles são direcionados, e hoje a gente tem aí, inclusive, meios de comunicação sendo porta-vozes de governos e de outras instituições não tão democráticas assim, né? A gente vê muito isso, imprensa hoje com lado, tanto para a direita como para a esquerda. Não, sempre E a mais gente pra procura, o esquerda. nosso editorial procura sempre realmente ouvir os dois lados, mesmo porque a gente não tem compromisso financeiro com ninguém, a gente tem a nossa independência, a gente faz o jornalismo por amor. Aí veio a perseguição, a cassação e a prisão. Como que isso afetou a vida pessoal e profissional dele e como foi esse processo de cassação que acabou extinguindo os direitos políticos dele? Depois da condenação do Mensalão, ele teve um processo de cassação que, inclusive, ele é muito mais penoso para membros do Legislativo do que para membros do Executivo. Não sei por que botaram essa regra absurda que diferencia um do outro, mas o processo de cassação na Câmara do Parlamentar, ele começa a contar o prazo de 8 anos no último ano do mandato que o cara teria. Então, meu pai ainda tinha, acho que, 3 anos de mandato, aí acabou ficando com 11 anos de condenação. No caso do Executivo, você já conta os anos que faltam do seu mandato para abater os anos dos 8 anos da pena. No caso do Legislativo, não. Então, é uma hipercondenação que é injusta e é desmedida em relação a um poder do outro. Se os poderes têm o mesmo peso, não era para isso acontecer, mas não foi o que aconteceu com o meu pai. Ele foi super punido, mas depois ele teve um indulto e a pena dele zerou. Porém, o TSE entendeu que a pena continuava no processo eleitoral e não deixaram nem ele se candidatar na última eleição, como ele gostaria de ter se candidatado. Foi Talvez isso. o destino dele seria outro se não tivesse essa Com questão, certeza, né? com certeza. E quanto tempo que ele ficou preso nessa época? E quais foram, assim, as agrúrias, o que ele enfrentou durante esse tempo de prisão? A prisão não é bom para ninguém, não é bom nem para bicho, imagina para gente. Né? Meu pai ficou num presídio até que relativamente tranquilo, que era um presídio onde ficavam os detentos do semiaberto, então um presídiozinho pequeno ali em Niterói e tal, mas presídio é sempre ruim, presídio é sempre ruim. Você vê seu pai, que é um político que é uma voz nacional, conhecido e reconhecido tanto internacionalmente quanto aqui no Brasil, como uma das maiores lideranças do nosso tempo, ficar de cabelo raspado, de camisa de presidiário, andando de mão para trás, cabeça baixa, como se fosse bandido. Não tem nada de bom. Eu ia sempre lá visitar meu pai, e foi nesse tempo que ele desenvolveu uma série de outros cânceres, então tinha que sair para fazer tratamento, voltar. Foi um inferno, não só para o meu pai, mas para a esposa do meu pai, para nós que somos filhos, os netos. Meus filhos foram perseguidos assim na escola, sofreram bullying. Meus sobrinhos, meus irmãos, meus tios, meus primos, sabe? É uma condenação de uma pessoa pública, assim, quando há uma perseguição muito grande, ela não afeta só aquele que está preso, afeta toda a família. Ela abaixa, inclusive, a energia de alegria, de felicidade de todos nós. E é o que está acontecendo até hoje. Meu pai ficou preso menos tempo quando foi condenado do que hoje, que já faz quase 3 anos que ele está preso em prisão preventiva, sem tempo de ir para casa, sem saber quando vai para casa, quando deixa de ir para casa. Só que hoje não tem nem ideia de quando vai ser uma audiência dele, de quando vai ter um processo, porque é aquele inquérito que não se sabe nada, entendeu? E quando ele saiu da prisão, o que motivou ele a apoiar o governo Bolsonaro? O que motivou ele a radicalizar? Meu pai viu que o governo Bolsonaro estava indo num caminho de expurgar esse socialismo falido que queria tomar a América Latina.
e que tenta até hoje tomar a América Latina, fazer do Brasil um celeiro para países comunistas do mundo. E é tudo que a gente não quer. Você vê, o PT entrou no governo, começou, a dívida aumentou, os gastos descontrolados, começou a renda do brasileiro a cair, começou a fugir investimento internacional, posto de emprego acabando, empresa fechando, entrando no vermelho, pedindo concordata, falência, postos de trabalho sendo extintos. Nós no Brasil aqui, infelizmente, o povo vota mal, o resultado está aí. Daqui a pouco estaremos nós, infelizmente, pior do que a Argentina, que agora está melhorando com o Milei. E na vida pessoal dele, quando que ele descobriu o câncer e como é que foi, como é que é esse diagnóstico, esse tratamento do câncer, como é que impactou isso na vida de toda a família? Você imagina, meu pai teve a sorte, meu pai tem uma sorte porque ele tem um corpo maravilhoso que tem que ser estudado medicamente mesmo, porque ele descobriu a tempo o câncer que mata mais rápido, que é mais devastador, de que 99% dos pacientes morrem, que é o câncer meu pai de faleceu em pâncreas. 3 meses. Então, teve um vereador que era médico, amigo nosso, que eu esqueci o nome dele, que também faleceu assim 1 mês e meio depois que ele descobriu. O doutor, o filho dele é até vereador hoje, mas agora eu esqueci o nome dele. Mas é um câncer muito agressivo. Meu pai descobriu ele ainda encapsulado, gente. Ele tirou assim o rabo do pâncreas, que o pessoal fala que é a parte mais fina do pâncreas, conseguiu tirar a tempo dele de se espalhar, fez um tratamento danado, depois teve um outro câncer de intestino, tirou um pedaço desse tamanho do intestino. Ou seja, meu pai pegou essa parte da família, esse gene dessa parte da família dele, que é a família Monteiro, que tem muito câncer. Graças a Deus eu não tenho, mas realmente... Mas a tristeza também aumenta muito, né? Nossa, gente, que tratamento horroroso, que coisa horrível você ver seu pai do jeito que eu vi meu pai várias vezes, entre a vida e a morte, sem saber se ia voltar para casa ou não. E essas complicações que ele tem hoje de saúde, meu pai tem uma saúde assim, forte, porém, ele tem metade dos órgãos hoje. Ele teve que tirar uma parte do fígado que estava encostando no pâncreas, uma parte do estômago que podia ter metástase com o pâncreas, uma outra parte do intestino. Então, assim, os órgãos do meu pai internos assim são bem reduzidos, entendeu? Ele teve que refazer a cirurgia que ele já tinha feito de redução do estômago, deu problema na colocação de um canal fininho que é o colédoto, que é o canal que liga o fígado no intestino. Gente, meu pai é um guerreiro de estar vivo e de estar bem de saúde hoje. Ele teve muito mal recentemente, ele teve não só com esses problemas de inflamação do colédoto direto, como também de uma depressão absurda, é claro. Imagina você ficar mais tempo preso sem condenação do que quando você foi condenado. Ele já está há quase 3 anos preso, sendo mais de 1 ano no hospital, vai fazer 1 ano no hospital, sem tomar banho de sol. Você imagina sem ficar sem tomar banho de sol. Isso por si já piora a depressão da pessoa. Imagina meu pai. Eu não vou entrar nessa polêmica porque a gente sabe que deve estar pedindo para sair da prisão por tratamento. Então não cabe a gente agora falar sobre a questão do judiciário. Não quero não. Vai sair ao tempo dele e tá tudo bem. Mas o que você acha que levou ele a reagir violentamente contra os agentes de polícia naquela ocasião antes das eleições passadas? O que levou meu pai, provavelmente, a agir daquela maneira intempestiva com relação aos agentes que foram tentar invadir a casa dele para prendê-lo naquele dia foi o sentimento de injustiça. O sentimento de sofrer uma agressão apenas por falar o que pensa. Então, assim, eu acredito que meu pai tenha tido um dia de fúria naquele dia, sabe? Falou, não, esses caras vão entrar aqui de novo, vão revirar minhas coisas de novo, vão mexer nas coisas da minha esposa de novo, desrespeitosamente, porque ele reclamou muito que na última busca e apreensão na casa dele, desnecessariamente, os agentes tinham sido muito agressivos em relação a buscar coisas. Meu pai não tinha nada lá, ele só falou. Então, tipo assim, vai buscar o quê? Revirando calcinha da minha madrasta? Não faz sentido, né? Entendi. E
E você acha que houve um certo abandono dos bolsonaristas ao seu pai depois de que ele foi preso novamente? Então, vamos falar assim, bolsonaristas são vários. Temos de Bolsonaro a filhos, a correligionários, né? Não dá para generalizar. O Bolsonaro, ele tem uma atitude assim de se afastar imediatamente das pessoas quando ele vê que aquela pessoa está trazendo problema para ele. É uma maneira que ele tem de agir, né? Então, eu não estou aqui para julgar se ele está agindo correto ou não. As pessoas elas ficam chateadas com ele. Então, se as pessoas estão chateadas com ele porque, de uma certa forma, ele não cumpre o barulho delas, é uma coisa que ele vai ter que se entender com as pessoas depois, porque ele precisa do apoio de todos nós para se reeleger daqui a 2 anos. E se puder, né? Porque, pelo que eu soube, ele também teve um pedido de revisão da condenação dele no TSE negada, então ele está inelegível. Então ele nem é um possível candidato. Mas essa reclamação do comportamento dele é recorrente. Recorrente, né? Ele estava no estado também de saúde, impactou muito nessa decisão dele, né? A gente, Ele está com quantos anos? Quem? Seu pai? Meu pai está com 70 anos. 70 anos. 70 anos. Vai fazer 71 agora. Enfrentando câncer há quantos anos? Nossa, muito tempo, gente. Deve ter uns 15 anos de câncer. Assim, aí tem outro, aí tem outro. Infelizmente, ele tem assim uma predisposição genética a ter muitos cânceres. Espero que nunca mais, espero que ele não tenha mais. E aí, com isso tudo, dele não poder ser candidato, o PTB meio que esvaziou, né? Não foi isso não. Foi uma perseguição muito grande. Desde a época que o Jovair Arantes foi o relator do impeachment da Dilma. E a gente estava no governo Temer. Então, a gente já estava com um espaço bom no governo Temer. Eu ia ser ministra, fui indicada a ministra. O PTB tinha um ministro no governo, que era o ministro do Trabalho. Aliás, é importante dizer, aproveitar essa oportunidade para dizer que aquele processo registro espúrio, que investigou nossos parlamentares, investigou meu pai, investigou a mim, falando que a gente tinha tido corrupção na concessão de cartas sindicais, nem andou para frente. Tinha o objetivo único de prejudicar os parlamentares do PTB. Então, foram várias ações assim de Polícia Federal, investigação, imprensa, todo mundo junto ali para desmoralizar o partido e não eleger os nossos parlamentares. Me prejudicou demasiadamente, não consegui votar, misturado com Lava Jato, não, sabe, em cima dos nossos parlamentares. Depois um processo de desmonte do partido pela própria avaliação do TRE, nas prestações de conta do partido, e aí o partido não conseguiu sobreviver. Multa, muito, tomou nosso fundo partidário muito fortemente, e isso acabou realmente enfraquecendo o PTB, a ponto de os dirigentes do partido, eu fui contra, mas eles quiseram fazer essa junção aí com o Patriota, fusão, e hoje não existe mais o PTB, infelizmente. E aí está se lançando aí um novo PTB, com os ideais totalmente diferentes dos que seu pai pregava. Como você avalia isso? Eu acho que isso ali é só para fazer mídia, porque eles não vão conseguir. Ninguém mais monta partido no Brasil. Quem tem, quem não tem, não vai ter mais. Não acredito que esse ensaio de PTB vai conseguir juntar a assinatura, porque hoje ninguém... Se o Bolsonaro, com o apoio nacional maciço que ele tinha, não conseguiu fazer o partido dele, vocês acham que PTB de brisolista quase que centenário vai conseguir? Não vai, Ralf. Entendi. Não vai. Eu também acho que hoje, se o Bolsonaro não conseguiu... Né? Se o Bolsonaro, que é Bolsonaro, com o apoio que ele tem, não conseguiu, ninguém vai. Então vamos partir agora um pouquinho para Vossa Excelência, se assim posso chamar. O que te motivou você vivendo, conhecendo, você já falou, está no sangue, veio do seu avô, aí veio do seu pai. Como é que foi a sua infância? Como é que você resolveu ingressar também na política? O que te motivou? Se foi o curso de Direito? Se foi... O que te fez levar a vida pública? Então, eu conheci
Laura Carneiro. Eu era secretária municipal, conheci Laura Carneiro. Laura Carneiro e um amigo do meu pai, que era da AMIL, o Léo, que hoje já morreu. O pai da Laura era vivo ainda? Não, já tinha morrido já. E aí a Laura virou pro meu pai e falou assim, cara, Roberto, a Cristiane tem todo o perfil para ser política, lança ela vereadora, lança ela vereadora. Aí meu pai falou, para, Laura, eu não quero a Cristiane na política, não. Aí a Laura ficava, você tem que vir, você tem que vir, você tem que vir. Aí a mosquinha morde, e eu adorava ser secretária dos idosos, você não está entendendo como é bom ser secretário de idoso. Porque é uma secretaria que é só felicidade, é só alegria. Idoso é a coisa mais alegre, gostosa que existe no mundo. Você lidar com a pessoa idosa no Rio de Janeiro, eu fui muito feliz, sabe? Nesses quase 7 anos que eu fui secretária, eu fui uma pessoa realizada em termos de fazer política pública, de ter resultado. Os idosos sempre estiveram do meu lado, me davam um abraço, me deixavam feliz. Então eu amei, né? E aí, para entrar para ser vereadora, foi um pulo, né? Foi assim, a Laura me ajudou, e aí virei vereadora uma vez, aí consegui me reeleger, e virei vereadora a 3ª vez, meu Deus do céu. Aí, no meio do mandato de vereadora, eu achei que eu já tinha força suficiente para tentar uma candidatura de federal, consegui, foi bem legal. Eu gostei demais desse período que eu fui parlamentar e tive também no executivo. Foi muito legal na minha vida. E quais foram as principais iniciativas que você teve lá na Secretaria de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida? Primeiro foi organizar todas as políticas públicas de envelhecimento, dar para elas um estofo institucional. Fui pioneira, né? Foi. Tanto que ninguém conseguiu refazer meu trabalho. Não tem nem tipo preparo, não tem os apoios que eu tinha da academia, dos professores, dos universitários. Eu fiz meus projetos todos juntos com a UFRJ, com a UERJ, que tinha o NAT na UERJ, Renato Veras, Alexandre Kalash, todos esses grandes nomes do envelhecimento mundial e nacional, eles me apoiaram e estiveram ao meu lado fazendo os projetos juntos. As grandes realizações, eu acho que a maior de todas foi botar essas academias na rua. Academia da Terceira Idade nas praças, que revolucionou o espaço público, levando o idoso de casa... Foi pro Brasil todo, né? Pro Brasil todo, Iniciativa da Cris Brasil, essa é verdade. Mas quem botou essas academias no Brasil inteiro, na verdade, fui eu, né? Porque saiu do Rio de Janeiro, de Copacabana pro mundo, né? Impactou diretamente a qualidade de vida dos idosos, né? Sim, aí a gente fez as casas de convivência, fez tanto projeto Idoso em Família, o que a gente pagava uma bolsa para alguém da família cuidar do idoso em casa, para não institucionalizar. E vocês não sabem o que a gente fazia. Quem estiver me ouvindo aí e que foi daquela época, lembra dos eventos que eu fazia na Feira dos Nordestinos, gente. Eu levava mais de 1.500 pessoas para se confraternizarem e show com distribuição de brinde para os velhinhos passarem o dia na Feira dos Nordestinos. Vocês não têm noção de como eles me amavam, não. Eu era a Xuxa dos velhinhos, tá? Só para vocês saberem. A Xuxa dos velhinhos. Foi bom. E sua carreira como deputada federal, eleita deputada federal, tem a PL 6488, PL 5010. Qual é a sua história lá no Congresso? Assim, assumiu. O que eu mais gostei de fazer lá no Congresso foi que a gente criou a Comissão do Idoso na Câmara. Hoje tem uma comissão que cuida especificamente das políticas nacionais de envelhecimento. Eu consegui, junto com outros parlamentares e outras lideranças, convencer muitos parlamentares a se unirem nessa causa, que é uma causa que pouca gente dá importância, talvez por ser o fim da linha, né, o fim da nossa vida. As pessoas dão mais importância para a política de infância e adolescência, mas esquece que a ponta de lá precisa também de uma assistência. Então, assim, consegui fazer um livro incrível, que é 2050, Desafios de um País que Envelhece, lá na Câmara, junto com o Centro de Estudos da Câmara dos Deputados, que é uma galera super preparada, professores universitários também, tratando sobre os principais temas que afligem o envelhecimento, fazendo uma projeção para 2050, né, de como vai estar o Brasil se a gente não fizer nada pelos idosos, pelo nosso envelhecimento. E sim, eu fui relatora da CPI do BNDES,
Eu fui a primeira mulher da história a ser vice-presidente da CCJ. Até a minha época, até a minha legislatura, nenhuma mulher tinha conseguido presidir a Comissão de Constituição e Justiça. Eu só consegui ser vice. Depois de mim, já tiveram duas mulheres. Então a gente está abrindo espacinhos. O próximo é ser presidente da Câmara, que é difícil, hein, gente? Ainda mais agora, né? Nossa, como é. Ô, espacinho aí teve a questão do impeachment. O PTB foi fundamental no impeachment e você votou a favor do impeachment. Teve a questão do teto dos gastos públicos também, que teve uma atuação relevante. O que levou a sua posição política nesse momento? O impeachment, eu estava vendo que a condução da economia do governo Dilma era um desastre para o Brasil, um desastre. E ela errando na mão da condução política, trocando toda hora de pessoal, de ministro, perdendo apoio dentro do próprio PT. Ou seja, a Dilma começou a se isolar de uma forma que não dava mais, ela não falava com o Congresso, ela não tinha mais... Ela não conversava com os deputados? Não, tudo o que os presidentes anteriores e o Temer fazia com maestria, a Dilma não falava com o parlamentar, não recebia parlamentar, não conversava com a Câmara, não conversava com o Senado. Ele perdeu apoio e perdeu realmente o mandato, né? Ainda teve aquele golpezinho do final de tudo, ainda conservaram os direitos políticos dela, né? No apagar das luzes, o Renan Calheiros com o Lewandowski, que fizeram um acordo de bastidor ali. Ela estava meio desorientada, que ela fazia uns discursos estranhos, sem nexo, que viralizava na internet. Eu descobri que a Dilma ela só funcionava bem de teleprompter. Depois, se ela não estivesse lendo, ela era um desastre. Todos os discursos dela eram horríveis. E o que levou o PT a apoiar ela, então? Ela era boa de teleprompter. Ora, precisava de um poste para botar lá. Bota o poste que a gente controla o poste. Mas ela era incontrolável. Ela achou que ela tinha estofo para ser presidente do Brasil. Eu, como mulher, achei que ela também poderia, né, surpreender positivamente. Porém, Ralph, ela foi uma desgraça e envergonhou as brasileiras, tá? E outra questão polêmica também foi a reforma trabalhista, terceirização irrestrita, da qual o PTB também participou. Isso na sua avaliação, foi positivo para o Brasil? Olha, a reforma trabalhista, de uma maneira geral, foi tão importante, tão boa, que desonerou um pouco a carga tributária dos empresários brasileiros, que são quem realmente abrem postos de trabalho no Brasil. Porém, o PT já está tratando de desfazer todo o trabalho que tinha sido feito nos governos anteriores. Está novamente elevando a carga tributária em cima dos empresários, da pessoa física, da classe média, num grau que as pessoas já não estão mais aguentando. E o que vai sair disso? Empobrecimento populacional, falta de emprego e renda, fechamento de postos de trabalho, diminuição da nossa indústria no Brasil, e a vida vai dar ruim, vai dar ruim. Tá aí, só não vê quem não quer, né? Ontem teve uma reação no Congresso, né? Uma reação que... Você diz derrubaram os vetos? Derrubaram os vetos, barraram a fake news. Não, eles querem fazer o controle da verdade agora. Controle da verdade. Já se mostrou que realmente ele está passando dificuldade no Congresso. O Lula não tem apoio no Congresso. Não tem apoio no Congresso. Graças a Deus. E sobre o seu impedimento na posse como ministra por causa de um processo trabalhista, você acha que foi uma perseguição também? Tá tão óbvio que foi uma perseguição a mim, que a Margarete Menezes, que assumiu aí a cadeira da cultura, tem mais de 100 processos trabalhistas e nenhum ministro, não vi assim, ninguém falar absolutamente nada dos processos trabalhistas dela. Impressionante isso, né? Só o meu. Mas teve uma pressão muito grande da Globo. A Globo partiu para dentro de mim para acabar com a minha reputação política naquele momento. E conseguiu. Eu era apenas uma pequena parlamentar, filha do Roberto, então eu tinha que pagar por ser filha do Roberto. Então tudo que eu tinha feito, toda a minha carreira política, tudo que eu fiz para trás, não valeu nada. Só 2 processos trabalhistas
que eu não podia ter perdido, mas perdi por causa de um juiz petista. Entendeu? Então, tipo assim... E teve um vídeo polêmico seu no barco também. Até hoje eu não entendi a polêmica daquele vídeo. Infelizmente, eu estava num barco, aliás, num barco tentando me afastar da pressão que eu estava sofrendo, da virulência do ataque que foi a minha reputação. As pessoas que eu tinha mandado embora na vida inteira tinham sido todas contactadas para ver se elas soltavam alguma coisa contra mim. É uma situação assim que você não sabe o que fizeram vem, a cortina de fumaça, a cortina de fumaça. Exatamente, tipo assim, você vê, todos os processos contra mim estão caindo um por um, eu nunca fiz nada de errado, eu tentei sempre pautar a minha vida pelo lado correto da coisa. O fato de eu ser filho do Roberto e o meu pai ter tido uma condenação lá pelo mensalão não faz com que eu tenha tido erros na vida. Eu não participei de nada disso, mas minha reputação foi totalmente dizimada, não consegui me reeleger. Assim, fiquei com uma pecha de corrupta que eu não tenho, e a vida é a vida que segue, entendeu? Não vamos pra frente. Mas quem te conhece sabe que você é assim, espontânea, puxou isso até do seu pai. Seu pai também é espontâneo e paga o preço por isso. Né? Uma coisa é ser espontânea, a outra é ser corrupta. Eu não sou corrupta. Nunca fui e nunca serei. E pra gente dar um passo final para a entrevista, como é que foi a trajetória, a influência do seu pai na sua carreira? Meu pai sempre foi assim um grande aconselhador. Meu pai nunca pegou para fazer as coisas para mim. Nunca fez campanha para mim assim, vou fazer agenda com você, vou pegar na mão das pessoas. Não. Fazia lá o apoio dele, me ajudava internamente, mas sempre me aconselhou muito. Então, foi uma maneira de eu estar próxima a ele, porque política realmente isola a gente dos filhos da gente, tá? A gente vive para política. Então, eu fui atrás do meu pai, e foi uma maneira de eu ficar próximo. Eu amo meu pai, eu sou fã dele. A gente teve nossas rusgas, mas como toda a família, eu me dou muito bem com ele hoje. Vejo meu pai com frequência, graças a Deus. E amo de coração, entendeu? Papai é meu querido e vou estar sempre do lado dele. Entendeu? Há alguma coisa que você aconselharia ele, se fosse hoje, a não fazer ou deixar de fazer do que ele já fez? Meu pai é uma pessoa indomável, gente. Não adianta, se ele achar, ele é convicto. Se ele achar que ele está certo, ninguém segura. E ninguém duvida disso. Você já acha que ninguém duvida disso. Ninguém duvida mais disso, né, Raul? Tem uma coisa que todo mundo viu, foi isso. É verdade. Mas aquele negócio da Polícia Federal. Nossa Senhora, Senhor. E aí, hoje a gente sabe que você foi para São Paulo, está estudando. Então, acabei, gente. Eu já sou mestre em Direito, Processo Penal, Filosofia, e estou me formando no cinema. Então, agora eu estou gravando um curta-metragem que vai falar um pouco da história de uma pessoa que eu conheci, uma ex-policial feminina, que tem uma história muito bonita e é baseado na história de vida dela. O filme chama Fox, tá? E vai falar aí eu transportei para o futuro, vai falar de um futuro distópico, onde uma inteligência artificial é colocada na polícia para combater a corrupção na polícia e também para fazer o reconhecimento facial das pessoas nas câmeras da rua. Então é assim, um filme que fala sobre controle, vigilância, sobre a onipresença do sistema, do Estado em cima das pessoas, e também da dificuldade que é ser uma policial feminina na Polícia Militar no Brasil. A minha Polícia Militar não é nem de São Paulo, nem do Rio, é do Brasil. Então a Cris Brasil está se reinventando e vai virar agora cineasta, é isso? Tô com uma produtora, tô contando umas histórias. Mas vai ser atriz também, não? Né? Não é atriz não, gente. Eu gosto de estar atrás das câmeras, mas de vez em quando a gente brinca. Quem está atrás da câmera, de vez em quando vai para frente também. É muito bom, muito legal. Aguardem, porque vai ser um filmão. Não sou nenhum Zé Padilha, mas chego lá. Mas aí o público também fica na expectativa da sua volta política. Vai ter uma volta política? Você considera a possibilidade de algum dia voltar a se candidatar a algum cargo público? Então, hoje ou vai deixar o legado na história? Eu não tenho nem partido hoje, né, gente? Então, assim, para eu voltar para a política, eu teria que, num futuro, encontrar um grupo político e tal,
quem sabe, né? Mas no futuro, futuro mesmo. Por enquanto, eu vou me dedicar realmente a fazer campanhas. Eu estou com uma equipe excepcional para fazer campanha nessa eleição. Estou rodando esse curta-metragem, estou com outros planos pela frente aí para rodar cinema. E, enfim, é um projeto que, se acontecer, não vai ser por enquanto, não. Então, mas como você gostaria de ser lembrada na história da política? Você, seu pai, o PTB, como vocês gostariam de ser lembrados? E se ainda, apesar de você estar falando que não tem pretensões, se ainda vai ter mais capítulos dessa história? Acredito que não vai acabar por aqui, não, porque nós somos grandes enfrentadores de um sistema que não quer morrer no Brasil, né? Um sistema de dominação em cima da população, um sistema de controle da verdade, um sistema que faz um Estado inchado interferir na vida do cidadão brasileiro, não permitindo que o cidadão brasileiro consiga ter uma vivência plena, onde ele possa ter oportunidades de amealhar um dinheiro para ter uma velhice tranquila, de ter uma felicidade nessa vida, não é na próxima, não é nessa vida. O brasileiro está vivendo um momento muito crítico no Brasil, onde a gente está ficando velho e pobre, né? Então, essa luta que é do PTB, que é minha, que é do meu pai, é contra a opressão, e a gente vai continuar. E seu pai, ele se adaptou muito bem às redes, né? Apesar da idade dele, ele foi um grande influencer, se poderia dizer. Então, é a importância das redes hoje, quanto os meios de comunicação, conforme você expôs, faziam uma perseguição, através das redes sociais ele se defendia, né? Exatamente. A rede social, ela conseguiu tirar esse anteparo que a mídia tradicional quer colocar para poder vender e te deixar falar com o público ou não. Ele decide se você tem a chance de se defender publicamente ou não, ou seja, não te dá a oportunidade de se defender. E a mídia, a rede social, ela permitiu que você fale direto com a população. Então, assim, quem quer saber a sua versão não precisa do filtro da imprensa. Ele vai lá e escuta o que você está dizendo. Isso tirar isso do cidadão é como se você estivesse tirando um pedaço da personalidade jurídica do cidadão. Você, ao tentar proibir o cidadão de se expressar nas redes sociais, você está tirando um pedaço da personalidade social do cidadão. Digital, eu diria até personalidade digital do cidadão. Isso não pode acontecer. Por isso que a gente também é totalmente contra qualquer tentativa de fazer com que as redes sociais tenham qualquer tipo de censura. Cris, eu quero muito te agradecer por esse bate-papo. A Cris, desde a primeira vez que eu conheci ela, é uma pessoa que tem uma energia que realmente os velhinhos, não é à toa que você puxava a multidão lá, os velhinhos gostavam de você. Gente, bons tempos, viu? Bons tempos. Então, deixa uma mensagem aí final para os seus eleitores, apesar de você não ser candidato, você tem ainda seus eleitores, tem sua vocação para o povo brasileiro em geral, e uma mensagem que inspire aí as futuras gerações. A gente vê que as novas gerações aí estão meio perdidas ainda no TikTok, e ainda não se encontraram, apesar da política hoje está alcançando patamares até na juventude. Sim. Coisas que eu não alcançava antes. Eu lembro da minha juventude, a gente não falava em política. Eu fui falar em política, eu tentei na faculdade, eu entrei no DCE. É aí que eu fui me tocar na questão política e estudar a fundo a história do Brasil. Então deixa essa mensagem final aí para o povo brasileiro e para as futuras gerações. Bom, eu, em primeiro lugar, quero falar para aqueles que estão me vendo aí, que estavam querendo notícias minhas, que não sabiam. As pessoas não me reconhecem por causa do meu novo visual, meu novo cabelo, mas sou eu, Cristiane, mesmo. Eu resolvi parar de pintar e foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Nem lembrava como é que era cabelo, Ralph. Agora eu já tenho cabelo grande, estou adorando. Está 3 anos deixando esse cabelo crescer. Meus velhinhos, gente, eu morro de saudade de vocês. Eu sei que vocês seguem o Última Hora, porque é um excelente meio de comunicação. Eu estou muito feliz de estar falando com vocês. E para os jovens, gente, a gente tem que lutar. E lutar sem se encantar com essa firula, esse mimimi de revolução, de quebrar status quo. A gente tem que entrar no processo para mudar o processo se ele é ruim para o Brasil.
Se iludir com esse discursinho de esquerda, só vai fazer você marionete desses partidos que usam essa juventude e enganam o jovem falando que, nossa, nós somos os revolucionários, aquela coisa de Che Guevara. Ai, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Bom, hoje já existe um processo de formação de uma nova direita. Você vê grandes líderes como esse menino Nicolas Ferreira e outros tantos que estão mostrando que o jovem tem uma participação política importante. Você também pode se candidate, apesar de que eu acho que nós temos que mudar primeiro essa história de partido político no Brasil, porque você vê, aqui no Rio de Janeiro, se tirarem Ramagem para colocar qualquer outro candidato no lugar do Ramagem, vai ser péssimo para quem quer votar no Ramagem. Porque hoje você quer um candidato sem um passado queimado, sem ter um desgaste político. E o Ramagem hoje seria o melhor para o Rio de Janeiro. Então eu estou torcendo que os partidos escolham bons candidatos para a gente poder votar bem, não é isso? Claro, claro. E a minha proposta é, a esperança sempre tem que vencer o medo. A gente tem que tirar esse lixo da política, renovar e fazer com que a nossa política do Rio de Janeiro, por exemplo, tenha, assim, uma nova representação e que não traga quadros, por exemplo, de PT para serem vice desse prefeito aí que já está cansado e que só quer saber de show de Madonna. Última hora, fechando a entrevista com ela, secretária, vereadora, deputada, filha quase do... ministra. Quase ministra, filha do Roberto Jefferson e agora cineasta. Me aguardem, me aguardem. E mestre em Direito. Grande abraço. Última hora, notícia levada a sério.